Fala, imparável! E aí, tudo jóia? Tá na luta? Tá na guerra? Vem cá! Hoje a gente vai conversar um pouco para a gente concluir aquela parte de sujeito. Lembra que a gente tinha conversado sobre sujeito, tratamos sobre os tipos de sujeito e tudo que envolvia o sujeito? Você deve lembrar. Nós tratamos também, nós havíamos falado sobre a concordância do verbo em relação ao sujeito. Você vai lembrar que nós falamos que o sujeito, ele é o cara responsável por trazer a concordância verbal. Não é verdade? É verdade. Mas, como em quase tudo na nossa vida, as coisas não são redondinhas, não são tão bonitas assim. Então vem cá, aqui na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre casos especiais de concordância verbal. E olha, eu tenho que te falar, isso aqui tem que estar na ponta da sua língua, beleza? Então, primeiramente, só para a gente recapitular o nosso sentido e tudo aquilo que a gente já tinha estudado, você tem de saber. Sabemos que o sujeito é responsável por trazer a concordância verbal, certo? Certo. Olha aqui o exemplo. Eu sou imparável. Você é imparável. Olha aqui. Esse meu verbo que aqui está, o verbo ser, ele está concordando com a figura do meu sujeito, que sou eu. Você vai lembrar comigo. Professor, eu não lembro como identificar o sujeito. Vamos lembrar? Vamos. Pergunte para o verbo quem ou o que realiza esta ação. Bacana? O verbo quem ou o que é imparável? O verbo me diz eu. Então, eu sou o sujeito aqui dessa minha primeira oração. Olha o exemplo de baixo. Nós somos imparáveis. Como que eu faço? Pergunto para o meu verbo. O verbo quem ou o que é imparável? Ele vai me dizer nós. Nesse caso aqui, ó, o sujeito é esse nosso carinha, nosso querido pronome. Beleza? Colocado aqui, o nosso verbo faz a concordância com o respectivo sujeito. Por que eu quero te falar isso? Porque a concordância aqui estabelecida é uma concordância que nós chamamos, ó, de gênero pessoal. Por quê, professor? Porque é uma concordância que se dá em gênero, ou seja, masculino, feminino, e pessoa, ou seja, primeira, segunda e terceira. Isso se estabelece em relação à figura do nosso verbo. Tranquilo? E a figura do nosso pronome. Beleza? Agora vem cá. Dito isso aqui, que é uma parte para a gente recapitular o que a gente já tinha visto, a gente vai entrar nos casos especiais de concordância verbal. Professor, como assim? Nem sempre a gente vai ter a ideia de que um sujeito ele é um cara bonito e que ele é um cara facilmente identificável. Você já deve ter visto isso. Às vezes, o nosso sujeito vai possuir peculiaridades, por exemplo, expressões que o partem ou que não o definem. Olha o exemplo aqui. O primeiro caso de concordância especial que a gente vai ver são com expressões partitivas. Como é que vai funcionar, professor? Aqui, a concordância do meu verbo. Olha aqui. Com expressões partitivas, a concordância se dá com o núcleo ou com o especificante. Calma. Expressões partitivas. Exemplos. A metade de, uma porção de, uma parte de. Perceba, eu tenho a figura de apenas uma parte de uma estrutura. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Olha o exemplo aqui, ó. A metade da cidade sabe a verdade. Você já sabe fazer análise sintática. Olha aqui, pergunta para o verbo. O verbo, quem ou o que sabe a verdade? O verbo vai te dizer, ó, a metade da cidade. Tudo isso aqui é a figura do seu sujeito. Bacana, professor. Disso me lembro bem. Mas e aí? A concordância verbal, ela vai se dar com a metade, com o sujeito todo ou com da cidade? Perceba, aqui, com expressões partitivas, é facultativo concordar com o núcleo ou com o especificante. Professor, o que é o núcleo? É esse substantivo aqui, ó. Núcleo do sujeito, lembra? Um substantivo não preposicionado, beleza. Ou aqui, ó,
com o determinante ou especificante, ó, da cidade. Então, olha o nosso exemplo. A metade da cidade sabe a verdade. Professor, eu não poderia dizer a metade da cidade sabem de jeito nenhum. Porque, em primeiro lugar, a metade é expressão partitiva. Concordância se dá no singular. Em segundo lugar, da cidade é uma expressão que está no singular. Ou seja, não posso concordar nem com a expressão partitiva e nem com o singular. Então, vai ficar o quê? Vai ficar sabem. Bacana? Vai ficar sabe. Ok? Não pode ficar a figura do sabem, né? Sabem a verdade. Ficará sabe a verdade. Para deixar isso mais bonito ainda, vou te dar outro exemplo. Perceba, aqui, quando nós colocamos a metade da cidade sabe a verdade, em primeiro lugar, você viu que a metade, eu vou fazer a concordância aqui, nessa estrutura, é algo singular. Da cidade, vai ser singular também, porque é uma cidade, uma única cidade, ó, o núcleo é singular. Então, o verbo tem que ficar no singular. Agora, olha o exemplo de baixo, ó. Sabe, mesmo verbo, ou sabem, né? A mesma estrutura verbal. Vou até marcar aqui, ó. Bacana. Pergunta para o verbo. Ô, verbo, quem ou o que sabem? Ele vai te dizer a metade das cidades. Tranquilo. Aqui é o meu sujeito. Só que perceba, parceiro. Diferentemente do que a gente tinha em cima, a expressão a metade aqui está também. Só que o especificante agora, ó, o determinante ou especificante é plural. Ou seja, a metade das cidades sabe ou sabem a verdade. Professor, aqui o que é que eu vou usar? Ou você usa sabe ou você usa sabem. É facultativo. Aqui você pode usar um ou outro. Perceba, no caso de cima, como o da cidade era singular, eu só poderia utilizar sabe. Aqui embaixo, como a metade, tudo bem, vai para o singular. Mas das cidades é um especificante que está no plural, eu posso concordar ou com a metade, que é o seu núcleo, ou com sabem, que é o quê? O seu especificante, beleza? Foi o primeiro caso, um primeiro caso tranquilo. Professor, então o que é que eu devo ficar atento? No que devo ficar atento? Você vai ficar atento em relação ao especificante. Bacana? Se o especificante for plural, como é o exemplo daqui de baixo, você tem como faculdade, ou seja, facultativa a você concordar ou com o núcleo ou com o especificante. Mamão com açúcar, tranquilo. Olha o exemplo de baixo. Coletivos especificados é exatamente a mesma estrutura. Olha aqui, um bando de, um grupo de, uma multidão de. Professor, é um coletivo que, ó, está especificado. Olha o exemplo. Um bando de loucos foi ou foram ao Japão. Bacana. Professor, esse daqui é meu verbo. Tranquilo. Em primeiro lugar, encontrei a figura do sujeito. Um bando de loucos. Beleza. Encontrei o sujeito. Vou analisar se há aqui um coletivo especificado. Bacana. Professor, tem um bando de louco. O que é que acontece aqui? Eu tenho a figura de bando, né? Perfeito. A figura do bando aqui, ó, me daria uma figura singular. Só que não é um bando qualquer, ó. É um bando de loucos. Perceba, o de loucos aqui é uma figura plural. Então, o que é que vai acontecer aqui? Professor, eu posso fazer a concordância com um bando? Posso. Um bando de loucos foi ao Japão. Posso, tranquilo. Mas eu também posso fazer a concordância com foram, ó. Por quê, professor? Porque tem o determinante e o determinante é plural. Então, eu posso dizer um bando de loucos foi ao Japão ou eu posso dizer um bando de loucos foram ao Japão. Perceba, a concordância aqui, ó, com o núcleo ou com o especificante. Exatamente a mesma coisa de cima. Beleza? Tranquilo? Relax. Olha o terceiro caso que a gente vai analisar agora, ó. Sujeito com numerais ou percentuais. Aqui, a concordância ela vai se dar com o núcleo ou com o especificante, igual a gente acabou de ver, tá aí fresquinho na sua memória. Professor, como é que funciona? Olha aqui o exemplo, ó. 10% da fauna sofre queimadas. Professor, eu tenho a expressão percentual, que é 10%. Eu tenho a figura da fauna, que é meu determinante ou especificante, e eu tenho o meu verbo. Professor, já encontrei o verbo. Vamos perguntar para o nosso verbo aqui. Verbo, quem ou o que sofre queimadas? Aí ele vai te dizer, o sujeito aqui, ó,
sujeito, 10% da fauna. Tudo isso é a figura do sujeito. Mas perceba, como eu tenho a figura de um percentual, de uma parte aqui que está colocada percentualmente, eu tenho de analisar como que se dá a concordância. Olha aqui, eu posso dizer 10% da fauna sofre queimadas? Posso. Por quê, professor? Porque eu estaria fazendo a concordância, ó, com a figura da fauna, né? Com a figura da fauna. A fauna sofre. Mas, professor, se eu fosse fazer a concordância em relação ao 10%, o que eu faria? Eu teria de fazer a concordância no verbo, ó. 10% da fauna sofrem queimadas. Beleza? Então, aqui eu tenho como uma faculdade, é facultativo para todos nós, usuários da língua, fazermos essa concordância, ou com o numeral percentual, ou com a figura do termo especificante, beleza? Olha aqui, atenção, até 1,9 infinito, né, que esse símbolo aqui é um símbolo do infinito, eu não vou ter a figura do plural, eu vou ter o quê? A figura do singular, desde que eu não tenha um especificante, é claro, né, brother? Acima de 2%, ou acima do numeral 2, eu vou ter a figura no plural. Professor, não entendi. Então, olha aqui o exemplo. 1,9% das pessoas sabe viver. Professor, essa concordância se deu com quem? Se deu, ó, com o numeral. Olha aqui, com a minha expressão percentual. Até 1,9, o que é que vai acontecer? Singular. Beleza, o verbo está lá no singular. Mas, professor, eu poderia dizer, ó, sabem. E aí? Nesse momento você pausa o seu vídeo e tenta responder na cabeça. E aí, posso? Pausou, voltou? Posso. Olha aqui o especificante, ó, das pessoas. Esse daqui é o meu determinante ou especificante. Então, o que é que acontece aqui? Eu posso tanto falar 10% das pessoas sabem viver, como eu posso falar 1,9% das pessoas sabem viver, como 1,9% das pessoas sabem viver. Tranquilo? Olha o exemplo de baixo. 30% do trabalho foi feito. Professor, e aí? Aqui, cara, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. O que é que acontece aqui? 30% é a minha figura que é plural. Posso fazer a concordância e dizer, ó, 30% do trabalho foi feito. Ou eu posso dizer 30% do trabalho foram feitos. Beleza, 30% do trabalho foram feitos. Tranquilo? Professor, eu posso falar 30% do trabalho foi feito fazendo a concordância com a figura da expressão partitiva aqui colocada? Posso também, como 30% do trabalho foi feito. Ou 30% do trabalho foram feitos. Tranquilo? Beleza? Olha o último exemplo aqui, ó, de expressão partitiva. Aqui a gente vai ter de ficar atento. Porque quando eu tenho uma expressão fracionária, eu faço a concordância, ó, com a figura do meu numerador, beleza? A concordância se dá com a figura do numerador. Mas olha aqui, eu tenho um especificante, não tenho? Tenho. A regra é que a minha concordância se dá com o numerador da minha fração. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente utiliza um outro exemplo, beleza? Vamos com calma. 2/3 do trabalho foi realizado. Professor, se eu não tivesse a figura do trabalho, se eu tivesse aqui, ó, apenas 2/3 das populações, por exemplo, o que era que aconteceria? Vamos com calma. Como aqui está 2/3 do trabalho foi realizado, eu posso fazer a concordância, e está sendo feita aqui, ó, com do trabalho. Beleza? 2/3 do trabalho foi realizado. Mas eu também posso fazer a concordância, ó, com a figura do meu querido, da nossa querida aqui, expressão fracionária. Foram realizados. Ok? Então, eu poderia dizer, ó, 2/3 do trabalho foram realizados. Tranquilo? Claro, fazendo aqui as correlações, tal qual aqui em 1,9%, ok? Aqui, a gente tem que fazer as correlações do trabalho foi feito e foi realizado. Mas, enfim, em síntese, o que você tem de saber
Expressões com fração, você tem que saber. A concordância se dá com o numerador e eu posso utilizar, sim, a figura do especificante, tá certo? Então, aqui é só ficar de olho no especificante. Se o meu especificante ele é um especificante plural, então eu posso fazer a concordância com o plural, beleza? Tranquilo? Vem cá. Quantidades aproximadas. Olha aqui, cerca de, aproximadamente, são exemplos que a gente tem. Como é que eu vou pensar isso aqui? Olha para cá, durma não. Professor, aqui ó, a concordância se dá apenas, olha aqui ó, apenas com o especificante. Professor, qual que é o especificante aqui ó? Tá aqui ó, da população, beleza? Da população. Nossa tendência, irmão, é confundir com a última regrinha, mas agora olha aqui. Cerca de 10% da população teve Covid. Cerca de 10% da população tiveram Covid. Nós fizemos uma adequação aqui no tempo verbal só para enquadrar direitinho aqui a nossa análise, beleza? Quem ou o que teve Covid? Cerca de 10% da população. Esse daqui é o meu sujeito. Bacana, esse daqui é meu sujeito. Professor, dentro do sujeito eu tenho a figura, ó, a figura da porcentagem, não tenho? Tenho, cerca de 10%. Dentro desse mesmo sujeito, eu tenho a figura ó, da população. Tenho? Tenho também. E aí, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, seguir o que a regra manda. A regra diz, a concordância se dá apenas com o especificante. Então, o que é que acontece? Professor, o correto é cerca de 10% da população teve ou cerca de 10% tiveram? Aí você vai analisar e dizer, olha, a regrinha diz que a minha concordância se dá com o meu determinante. Qual que é o determinante? Da população. Então, cerca de 10% da população tiveram Covid, está gramaticalmente ó, incorreto. Bacana? Então, cerca de 10% da população teve Covid. Por quê, professor? Porque quem define isso ó, é o danadinho do cerca de. Cuidado, cuidado, tá certo? Olha o exemplo aqui. Mais de uma pessoa foi à festa. Expressão mais de um, ó. Mais de uma pessoa foi à festa. Mais de duas pessoas foram à festa. Professor, aqui é correto dizer mais de uma pessoa foi à festa? Sim. É o modo correto de afirmarmos essa sentença, beleza? Professor, por quê? Porque a expressão mais de um, ó, eu tenho que levar em consideração que o mais de um, se eu não tenho a figura de um especificante, ele vai ficar como? Ele vai ficar ali determinado no singular, a figura do meu verbo. Já olha o exemplo de baixo. Mais de duas pessoas, aqui ó, a figura verbal, foram à festa. O que é que acontece? Mais de duas pessoas. Eu fiz a concordância aqui ó, com a quantidade de pessoas, né? Com o meu núcleo que aqui estava sendo colocado. Aqui foi uma pessoa e aqui duas pessoas, beleza? Então, a concordância, nesses casos, quantidades aproximadas, cerca de, aproximadamente, mais de um, mais de dois, vai depender do especificante, do determinante. Bacana? Agora, olha aqui, esse exemplo aqui despenca em prova. Sujeitos compostos. Aí você vai pensar, se o meu sujeito, ele for anterior à figura do meu verbo, o que é que vai acontecer, professor? Ele sempre vai ser plural. Olha o exemplo. João e Carlos são amigos. João e Carlos são amigos. O que é que acontece aqui? Você vai lembrar. Aqui é a figura do meu verbo. Vou perguntar para o verbo. O verbo, quem ou o que são amigos? Ele vai me dizer João e Carlos. É a figura do meu sujeito. Beleza. Aqui já está fácil para você. Perceba o que foi que a gente viu. A figura desse E aqui, ó, iria marcar o quê? Esse E aqui iria marcar na figura do sujeito o sujeito composto. Você já viu isso, você está craque nisso. Beleza, professor. Se o meu sujeito é composto e ele é anteposto, você vai escutar bastante, vai ler muito essa palavra, tá certo? Anteposto. Anteposto. Beleza? Se ele é anteposto ao meu verbo, ou seja, ele vem antes, a concordância vai ser sempre no plural. Bacana? Agora, olha o segundo exemplo. Se a estrutura, o meu querido verbo, vier após o verbo, professor, como é que a banca vai chamar? Ó?
vai chamar de pós-posto. Pós-posto ao verbo. Tranquilo, professor. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter que ficar atento, porque no sujeito pós-posto, eu vou fazer uma certa análise. Olha aqui, ó. A concordância se dá com o núcleo ou com o mais próximo. Professor, como assim? Imagina que eu tenho o mesmo exemplo, ó. São amigos. Ou melhor, vou dar outro exemplo aqui para ficar mais bonito. Olha o outro exemplo. Gostam de café. De café. Homens e mulheres. Ou gosta de café o homem e a mulher. Para ficar mais bonitinho ainda e mais complicado. Olha aqui. O homem e a mulher. Tranquilo. Gostam de café o homem e a mulher. Perceba, professor, quem ou que gostam de café? Aqui é o meu sujeito, o homem e a mulher. Tudo isso aqui é a figura do meu sujeito. É um sujeito composto. Você está vendo aqui a figura, ó, do meu izinho, que ele serviria aí para fazer essa ligação. Lembra? Nós conversamos sobre isso. Seria a figura de um sujeito composto. Bacana. Só que qual que é a diferença em relação ao primeiro exemplo? Aqui o meu sujeito é composto e está depois do verbo. Então o que é que acontece? O que é que a gramática vai dizer? Eu posso falar o seguinte, ó. Gostam de café o homem e a mulher. Essa análise, ela é válida. Tal qual eu posso fazer a escolha e optar por fazer a concordância com o núcleo mais próximo. Então eu poderia dizer, ó, gosta de café o homem e a mulher. Tranquilo? Professor, soa muito estranho, não soa não? Soa. Só que o que é que acontece? A gramática aceita e é assim que você leva pro dia da sua prova, beleza? Leva pro dia da sua prova aí, para ficar grandão. Então o que é que você vai pensar aqui? Você vai ver que se eu tenho um sujeito composto e ele está anteposto ao meu verbo, não tem papo de vai concordar com o mais próximo. Não, não tem isso não. Tem aluno que fala isso. Não diga isso não, meu aluno, pelo amor de Deus. Beleza? Não é assim que funciona. Então, se ele está anteposto ao verbo, o que é que acontece? Vai ter que ser plural. Agora, se ele está pós-posto, não. Ele tem a opção de concordar com o núcleo mais próximo. Bacana? Olha aqui, para a gente finalizar essa nossa etapa, a gente tem que falar da concordância com o verbo ser. O que é que acontece? É um verbo especial. Desde agora eu já digo para você. Esse verbo aqui vai fazer parte do nosso estudo e ele é muito especial, tranquilo? E a gente tem que levar no nosso coração. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Maria era as dificuldades de José. Professor, quem ou o que era as dificuldades de José? Maria. Esse daqui é o meu sujeito. E você vai perceber que sempre que eu tiver a figura de um sujeito e esse meu sujeito, que aqui está, ó. Sujeito que aqui está. É um nome próprio, é um nome de pessoa. O que é que vai acontecer, professor? O verbo vai ter de concordar com a figura do sujeito aqui, núcleo, tá certo? Ó, então, Maria era as dificuldades de José. Maria não são as dificuldades de José. Maria era as dificuldades de José. Beleza? Ou eram, não pode. Tranquilo? Massa. Primeiro caso fácil, né? Olha o segundo caso. Nem tudo na vida é ou nem tudo na vida são flores. Por que que eu te dei o exemplo de cima? Para tu analisar o exemplo de baixo. Olha aqui. Quem ou o que é ou são flores? Nem tudo na vida. Isso daqui, ó, é a figura do meu sujeito. Bacana, professor. Flores, que aqui está, é um predicativo do sujeito. Beleza, tranquilo. A gente vai estudar também, aprofundar isso aqui. Aí o que é que você vai pensar neste caso? Aqui, como nós estamos trabalhando com coisas, a gramática vai dizer que é facultativa a concordância com a figura do sujeito ou com a figura do predicativo do sujeito. Então você pode escolher, você pode dizer, olha, nem tudo na vida é flores, mas você também pode dizer, nem tudo na vida são flores. Bacana, tranquilo, mas volta a frisar, isso aqui acontece com coisas, pelo amor de Deus, beleza? Porque se for pessoas, a concordância vai se dar com pessoas. Beleza? Tranquilo. Olha aqui o outro exemplo. R$200 é muito.
para um jovem. O que é que eu vou ter de ficar atento aqui? Que aqui é um caso mais que especial. Por quê, professor? Não poderia ser R$ 200 são muito para um jovem? Não, porque essa concordância aqui, ó, ela se dá com o nosso querido intensificador, ok? Se dá com o intensificador. Tranquilo? Com muito. A concordância aqui se dá com o intensificador. Beleza? Então, o correto na utilização aqui é dizer R$ 200 é muito para um jovem. Beleza? Por fim, a concordância do verbo ser associada a tempo. Ok, professor, dizer são 2 horas é correto? Ou o correto é dizer é 2 horas? Não, meu aluno, o correto é dizer são 2 horas. Por quê, professor? Porque a minha concordância se dá, ó, com a figura do meu querido numeral, né? 2 horas. Beleza, tranquilo. Então, correto, são 2 horas, não é 2 horas. Beleza. Professor, e é meio-dia? Está correto? Está correto. Porque a concordância se faz com o quê? Se faz com o dia. Beleza? Concordância é meio-dia. A figura do dia que aparece. Então, a concordância pode ser feita com o dia. Olha o exemplo de baixo. Hoje são 11 de agosto. Professor, posso dizer hoje são 11 de agosto? Sim. Por quê? Porque a concordância se dá, ó, com esse núcleo que aqui está estabelecido. 11 de agosto. Perfeito. Professor, eu posso dizer hoje é dia 9 de janeiro? Posso. Por quê? Porque a concordância aqui se faria com dia, ó, tal qual aqui, ó. Beleza? Hoje é dia 9 de janeiro. A concordância se faz com o que está estabelecido, né? A concordância do verbo ser aqui com o dia. E por fim, hoje é 9 de janeiro. Professor, aqui não tem a figura do dia. Tem mesmo não. É uma concordância, ó, que a gramática chama de concordância implícita. Implícita. Por quê? Porque a palavra dia ficou implícito aqui. Eu sei, hoje é 9 de janeiro. Hoje é dia 9 de janeiro. Está implícita aqui a figura do dia. Bacana? Tranquilo? Então, era isso que a gente tinha que conversar acerca desses casos especiais de concordância. Você viu, você deve aprofundar. Desde já deixo aqui o meu adendo para que você não pule as estribeiras, tá certo? Fique na nossa aula, assista por completo. Se dúvidas existirem, você deve fazer o quê? Você deve voltar no nosso material e assistir novamente o vídeo. Bacana? Tranquilo? Além disso, você vai pegar o seu material e vai complementar, porque o seu material está completo. Existem outros casos que estão no material, mas nós não trouxemos aqui para a gente trabalhar na nossa aula, beleza? Vamos responder algumas questões? Olha aqui, vamos lá, vamos na tela para a gente responder algumas questões, ver como é que isso cai, como é que isso é cobrado. Vamos lá, ó. Questão de número 1 diz: a propósito da concordância da forma verbal destacada, em grande parte dos países democráticos tem suas leis de acesso. Assinala a opção que não apresenta incorreção. Não apresenta incorreção. Traduzindo, ele quer a alternativa correta. Olha aqui. A expressão partitiva grande parte de... Opa, professor, tá aqui, ó. Seguida de especificação pluralizada, tá aqui, ó, dos países. Admite também o verbo na terceira pessoa do plural. Correto. Professor, por quê? Porque a gente viu grande parte é uma expressão partitiva. Ela é singularizada. Mas, ó, dos países, a gente viu que está o quê? Está plural. O sujeito pode concordar ou com a expressão partitiva ou com o núcleo que o define. Beleza? Então, gabarito item A. O item B. O verbo ter no contexto empregado somente admite o plural uma vez que é complemento, seu complemento está no plural. Nada a ver, né, velho? Item C. Há um sujeito coletivo, logo o verbo precisa estar no singular. Não necessariamente, não é assim que funciona, beleza? Errado, a gente viu isso também. Item D. Houve a violação no que se diz respeito à concordância, porque o verbo ter deve estar no plural. Não, tem a expressão partitiva, eu posso fazer a concordância. Item E. A expressão partitiva grande parte de somente aceita verbo na terceira pessoa do singular. Errado, porque se eu tiver a expressão partitiva, a gente faz a concordância com nossa expressão, tá certo? Então, gabarito item A, vamos para a questão de número 2, sem enrolação. Questão de número 2 vai falar o seguinte: segundo as prescrições gramaticais, qual das alternativas está correta? Qual das alternativas está correta? Bacana. Vamos lá, ó. Item A. 1/4 da população
querem sair da miséria. Professor, pode ser querem? Pode não, velho. Por quê? Porque 1/4 a gente vai fazer a concordância, ó, com o nosso querido número 1 aqui. Lembra? Expressões fracionárias, a gente faz a concordância com o nosso danadão aqui. Beleza? 1/4 da população querem sair da miséria. Então, errado. Vamos lá. Letra B. 2/3 do material foi entregue ao coordenador. Professor, tá certo ou tá errado? Vamos lá. Primeiramente, a nossa concordância ela pode ser feita com nosso querido item que aqui está, da nossa fração. Bacana. Professor, qual que é essa parte? A parte de cima, brother. É só lembrar. Eu tenho a fração, você viu comigo. Faça a concordância com a parte de cima. Bacana, professor. Aí diz assim, ó. Foi entregue ao coordenador. Tranquilo, foi entregue ao coordenador. Mas só que, ó, eu tenho uma expressão aqui que é do material. Essa expressão do material, você vai lembrar comigo que ela é uma expressão que ela vai definir, né? É uma expressão que ela traz ali a semântica de definição. Então, o que é que acontece? A gente viu que esse sujeito aqui, ó, ele pode ser tanto concordar com os 2/3 quanto com do material, tá certo? Então, se ele dissesse 2/3 do material foram entregue ao coordenador, estaria certo. Ou 2/3 do material foi entregue ao coordenador, também está correto, portanto, gabarito item B. A letra C diz assim, 2/3 dos alunos quer gramática. Aqui não dá, né, velho? Porque os dois, ó, aqui é plural e aqui eu faço a concordância com 2. Então, 2/3 querem, beleza? Olha aqui a letra E. Letra D. 1/2 da população aprendem. Parceiro, da população é singular. 1 aqui colocado também. 1 aprende, né? Item E. 4/5 dos atletas olímpicos são, né? São 4/5 dos atletas é plural. E o 4zinho aqui é mais de 1, a gente viu, portanto, a alternativa aí, gabarito item B. Vamos lá, vamos para a questão de número 3, que vai falar o seguinte, ó. Questão de número 3 fala o seguinte para a gente, bacana. Diz assim, assinale a opção ou o item cuja concordância está de acordo com as normas gramaticais. Bacana, examinador é malvado. Olha o item. Item A, 10% das populações sabe votar. Opa, professor. É a mesma coisa, o mesmo esquema. A gente viu 10% aqui, ó, é plural. Bacana, professor. Vai depender do meu determinante. Se esse determinante for singular, eu posso concordar com plural ou com singular. Mas se esse determinante for plural, aí, velho, é só plural. Beleza? Tranquilo, né? Então, olha aqui. 10% das populações sabe votar. Das populações é plural. 10% é plural. Bacana? Você viu comigo. Olha aqui, ó. Até 1,999 infinito é singular. De 2 em diante até o infinito é o quê? Plural, beleza? Então, item A está correto, deveria ser sabem. Item B, diz assim, 1,9% do eleitorado brasileiro tem dificuldade. Não é verdade? Ó? Tem dificuldade. Bacana. Professor, olha aqui. 1,9, ó, está enquadrado nesse quesito aqui que a gente viu, né? Está antes do 2. Bacana, então eu posso fazer a concordância do jeito que ele está aqui, ó. Tem. E ele ainda coloca do eleitorado. Eleitorado é singular. Bacana. Só ratifica a minha ideia. Portanto, gabarito item B de bucéfalo. Olha o item C. 89% dos políticos votou a favor. Professor, 89% dos políticos. Isso aqui é pluralizado. Dos políticos também é pluralizado. Então, votaram. Beleza? Votaram. Tranquilo, vamos lá. Item D, 5% das pessoas está. Errado, né, velho? Estão. Ok, professor, tranquilo. Questão de número 3 ainda, o item E. 13% dos votantes sabe. Não, 13% dos votantes sabem. Bacana? Tranquilo, relax, você não erra mais nem a pau. Gabarito item B de bola. Vamos lá, vamos para a questão de número 4, que já está na sua tela e fala o seguinte. Questão de número 4 fala o seguinte. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal do verbo ser. Eita, bicho, isso aqui pega, viu? Concordância verbal do verbo ser. Vamos lá. O que foi que a gente aprendeu? Agora é 2h30, professor. Agora é 2h30 não, parceiro. Agora são, né?
São 2h30. A minha concordância se dá com quem? Vamos lembrar? Vamos sim. É com o meu numeral. Beleza? Hoje é 11 de agosto. Professor, e por que aqui 11 de agosto está errado? Quem disse, boneco? 11 de agosto não está errado não, viu? Hoje é 11 de agosto, ó, está implícito a palavra dia. A concordância se dá com a palavra dia, tá certo? Ó, hoje é dia 11 de agosto. Gabarito correto, item B de bola. Vamos lá, item C diz assim. Agora são 1h. Perceba, a gente faz a concordância com o núcleo do numeral. Então, agora é 1h, beleza? Agora é 2h. Olha, ele inverteu. Porque se são 2, a gente faz a concordância. Agora são, né? Ó, são 2h. Hoje são um dia 1 de novembro, né? Hoje são 1 de novembro. Aqui, ó, hoje é uma vez que o meu núcleo faz a concordância com o meu querido numeral. Beleza? Então, gabarito item B de bola. Vamos lá, vamos para a questão de número 5, que vai falar o seguinte. Questão de número 5 diz assim: assinale a alternativa cuja concordância segue as prescrições gramaticais. Beleza. Item A. O governo e a população buscam o melhor. Professor, o que é que ele está cobrando? Ele está cobrando, velho, ó, a concordância com o sujeito composto. Bacana, concordância com o sujeito composto. Aí você só tem de analisar aquele esqueminha lá, ó. Se o sujeito está anteposto ou se o sujeito está pós-posto. A quem, professor? Ao verbo, né? Vamos lá. Item A. O governo e a população busca o melhor. Professor, não importa a posição. Se o meu sujeito está antes da figura verbal, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que ser plural quando eu tiver um sujeito composto. Então, governo e população buscam o melhor. Bacana. Então, não pode ser o item A. Item B. Os carros e as motos não podem ultrapassar pela direita. Errado, né, velho? Não podem. Por quê? Carros e motos são a figura, estabelecem a figura do meu sujeito. Tá errado também. Item C. Pode lutar o atleta e o amador. Professor, pode lutar o atleta e o amador. Como é que se dá aqui a minha concordância verbal? Professor, eu sei que a figura do atleta, ó, lutar, aqui é o meu verbo. Pode lutar. Para falar a verdade, a gente tem figura de locuções, né? Realizar a ação de lutar. Então, o que é que acontece? Tem o atleta e tem a figura do amador, pós-postos ao verbo, né? Professor, o que é que acontece? A gente viu. Ou nós fazemos, né? Nós podemos fazer a questão da concordância com os dois núcleos. Faremos assim: podem lutar o atleta e o amador. Ou nós faremos a concordância, ó, com o mais próximo. Bacana? Que é a figura de quem? A figura do atleta, né? Pode lutar o atleta e o amador. Beleza? Então o item C é o item correto. Lembrando que, ó, isso aqui é facultativo, tá certo? Eu posso utilizar ou não, tá certo? O item D diz assim: são eficazes o remédio. Professor, quem ou o que são eficazes? O remédio. O remédio é eficaz porque é um único núcleo, tá certo? Ele está após a figura do meu verbo, mas ele só possui um núcleo. Olha o item E. As músicas e a arte é importante. Não, velho. Aí não dá, né? As músicas e a arte são importantes. Beleza? Tranquilo? Portanto, gabarito item C de casa. Vamos lá para a nossa última questão. Questão de número 6. Com a graça de Cristo. Diz o seguinte, ó. Assinale a opção que indica a frase em que o sujeito aparece composto, pós-posto ao verbo, tá certo? Professor, de onde foi que o senhor tirou esse composto? Velho, pode ter certeza. Quando ele for te cobrar isso aqui, vai ser um sujeito composto. Vai comigo. Bacana? Até porque se não for, não vai te dar nenhum problema, né? Item A. Há uma distorção generalizada. Há uma distorção generalizada. Pelo amor de Deus, 90% dos nossos alunos que estão assistindo até este presente momento provavelmente vão errar essa questão e vão marcar o item A. Bacana? Mas a partir de hoje você não erra mais. Por quê, professor? Porque eu sei que esse verbo haver ele é um verbo impessoal. Impessoal, ou seja, ele não aceita a figura do sujeito. Logo, bacana, o item A está errado, uma vez que uma distorção generalizada não é sujeito. Beleza? Tranquilo. Item B. A maçã ficou sendo um símbolo do sexo. A maçã
ficou sendo um símbolo do sexo. O que é que ele quer, professor? Ele quer, ó, o sujeito que aparece pós-posto ao verbo. Beleza, pós-posto ao verbo. A maçã ficou sendo um símbolo do sexo. Vai lá pro verbo. Tá aqui a figura, meu primeiro verbo, né? Aqui, ó, está no gerúndio. Professor, vamos lá. Quem ou o que ficou sendo um símbolo do sexo? A maçã. A maçã é o meu sujeito. Já risco aqui, porque ele quer um cara que seja pós-posto. Olha o item C. Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia? Professor do céu. Professor, qual que é o nosso gabarito e por que o nosso gabarito é esse? Raciocina comigo. Quem ou o que ocorreu? Você vai perguntar para o seu verbo. O episódio narrado na Bíblia. Velho, isso aqui é o seu sujeito. Bacana? Professor, e esse quando aqui? Adjunto, adverbial. A gente ainda vai entender como é que funciona esse cara, tá certo? Ó, então, esse é o nosso sujeito. E é um sujeito que está, ó, pós-posto ao verbo, tá certo? Ó, pós-posto ao verbo. E é isso que ele quer, beleza? Então, nosso gabarito é o item C de casa. Olha o item D. A maçã de Steve Jobs não teve nada a ver com isso. Quem ou o que não teve nada a ver com isso? A maçã de Steve Jobs. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Um sujeito que está anteposto à figura verbal. E o item é: o pecado original não foi o sexo. Quem ou o que não foi o sexo? O pecado original. Beleza, isso aqui é a figura do meu sujeito. Portanto, o gabarito item C. Olha para cá, meu lindo e minha linda. O que é que acontece? Você viu que quando nós tratamos acerca de concordância verbal com estruturas, né, que nós chamamos de concordâncias especiais, casos especiais de concordância verbal, você viu que aqui tem muito peguinha. Então, o que é que você vai fazer? Você vai, novamente, assistir a esta nossa aula e, posteriormente, você vai também no nosso material aí para complementar e ficar grandão em relação a essa parte do seu conteúdo, beleza? Então é isso aí. Eu te espero na próxima aula, em uma próxima oportunidade. Fica com Deus, toma um café e volta para cá, porque você sabe, a vida de concurseiro sempre continua, beleza? Fica com Deus, valeu, até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. Te vejo, Maravilha!
Já estamos de volta por cá, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Agora a gente entra numa parte muito importante para você aí. Saímos da parte de sujeito. Você já sabe tudo que você precisa saber sobre sujeito. Se você não sabe, volte às aulas anteriores, assista novamente a nossas aulas, a todas as nossas aulas, para que você venha ficar craque de verdade aí em relação ao sujeito, beleza? Agora vem cá no quadro para a gente analisar no que tange ao restante do nosso conhecimento acerca desse assunto. Finalizamos sujeito, finalizamos tipos de sujeito e principalmente casos especiais de concordância verbal. Agora olha aqui, agora a gente vai estudar predicação verbal. Professor, a gente vai recobrar na memória aquilo que a gente havia visto lá no início, que foi a ordem direta da oração. Lá você viu comigo que nós tínhamos a figura do sujeito. A figura do sujeito, aqui, o que você tem de saber primordialmente são os tipos. Se você souber os tipos de sujeito, você já fica muito bem aí para o dia da sua prova. Além disso, você precisa dominar o predicado, tá certo? Professor, o que é predicado? Tudo aquilo que não é sujeito eu vou chamar de predicado, ok? Tudo que não for sujeito eu vou chamar de predicado. Só que isso se dá da seguinte maneira. Primeiramente, a gente precisa entender parte a parte a estrutura desse predicado. Bacana? No final, garanto para você, tudo vai fazer sentido. Isso aqui é um quebra-cabeça, a gente está montando devagarinho. Ok, então vamos lá. Tipos de verbos. Professor, por que é que eu tenho que saber o tipo de verbo? Porque entenda, boneco. A partir daqui é que você chega a fazer a sua análise. Tá certo? Então, finalizou o sujeito. A partir de agora, você vai entrar na parte de predicação verbal e entender como é que funciona. Olha aqui, ó. Nós temos inicialmente três tipos de verbos. Professor, isso aqui influencia na análise? Influencia. Agora, eu quero que você tenha esses verbos aqui na ponta da língua. Por quê, professor? Porque é importante, tá certo? Aceite, confio no tio. Lá na frente vai fazer sentido. Bacana? Agora o que eu quero que você saiba é que existem apenas três tipos de verbo na língua portuguesa. A gente vai começar de baixo para cima. Tu vai começar uma casa. Tu começa de onde? Tu começa do telhado. Olha a casa do tio aqui, ó. Ainda vou botar um cachorro do lado aqui. O cachorro tá parecendo um dinossauro e uma árvore. Tu começa a casa de onde? Tu começa do alicerce, né? Começa a casa de baixo. Então vamos começar de baixo aqui, ó. Primeiramente, nós temos verbos que indicam fenômeno da natureza. Professor, que tipo de verbo é esse? Tu vai lembrar comigo, você lembra. Nós estudamos algumas aulas, nós já havíamos estudado a figura dos verbos que indicam fenômeno da natureza. Por quê? Nós estudamos quando? Exatamente. Quando nós vimos a figura do sujeito que não vai existir. O verbo que não aceita a figura do sujeito. E a gente volta a recobrar na memória essa ideia aqui. Verbos que indicam fenômeno da natureza. São eles, ó. O verbo chover, exemplos. O verbo relampear, o verbo trovejar, o verbo nevar. Beleza? Com sentido sempre, ó, denotativo, tá certo? O sentido real. Denotativo. Bacana. Tranquilo. Além disso, então já marco xizinho aqui. Além disso, a gente tem os verbos que indicam estado. Professor, quais são os verbos que indicam estado? Vem cá, ó, aquele que a tia Ricotinha lá na escola falava para você. Tu pulava o muro para assistir Dragon Ball, que eu sei. Mas o que é que acontece? Ela falava com você assim, olha, meu filho, ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, virar, andar, são verbos que indicam estado. Aí você fica coçando a cabeça. Professor, eu já ouvi isso. De fato, esses verbos aqui, todos eles vão indicar estado. Professor, o verbo andar é exatamente, brother. Mas só que não é o verbo andar no sentido de caminhar, tá certo? Ó, seria, por exemplo, ele anda cabisbaixo. O modo como ele anda, de cabeça baixa, ele anda cabisbaixo, beleza? O verbo virar, professor, é o virar no sentido de tornar-se, tá certo? Porque se eu digo assim, ele virou a página do livro. Quem vira a página do livro, ele virou algo, né? A ação de virar a página do livro. Mas virar-se aqui no sentido de estado é o quê? Ele tornou-se, por exemplo, um bom jogador. Tranquilo? Ele virou um bom jogador no sentido de tornar-se. Bacana? E por fim, por exclusão, você vai chegar aos verbos que indicam ação. Professor do céu, pelo amor de Deus, e os verbos que indicam ação vão ser quais? Você vai gravar no seu coração, o restante. Sério, professor? Sério. Professor, viver está onde? Viver é um estado ou viver é uma ação? Professor, aí o negócio começa a complicar, não começa? Começa. Mas é a partir daqui, dessa ideia, que você vai excluir qualquer hipótese de se cair aqui no verbo que indica estado, tá certo? Viver, a gente vai enquadrar como um verbo
que indica estado, mas que em algumas ocasiões ele pode indicar ação. Parceiro, você está começando a navegar, ó, em um mar um pouquinho nebuloso, mas eu vou te ajudar. Vem cá, tópico 2 para a gente trabalhar. Tipos de complementos verbais. Agora esses caras aqui são importantes. O que é que acontece, professor? Nós só temos 2 tipos de complementos verbais na língua portuguesa e você vai tê-los na ponta da sua língua. São eles: o objeto direto, que é aquele complemento verbal solicitado sem a figura da preposição, e o objeto indireto, é aquele cara que é solicitado com a figura da preposição. Professor, me dá um exemplo? Tudo isto que nós estamos analisando é basilar para que nós possamos fazer nossas análises, tá certo? Então, olha aqui, um primeiro exemplo. Comprei o melhor curso do país. Foi o que você fez ao adquirir o nosso curso. Venha cá. Esse verbo aqui, ó, o verbo comprar, que aqui está colocado para a gente, o verbo comprar que aqui está colocado para a gente, ó, a minha análise parte desse verbo, tá certo? Professor, quem ou o que comprou o melhor curso do país? Eu. Você já sabe, esse cara aqui é o sujeito. Bacana. Professor, quem compra na minha sentença, compra algo. Compra o quê? O melhor curso do país. Esse daqui é o meu objeto direto. Professor, por que é objeto direto? Porque, primeiramente, veja bem, a realização de comprar algo, ela parte da figura do sujeito, recai sobre o verbo, ó, e chega até a uma figura que complementa a ideia verbal. Professor? O melhor curso do país complementa a ideia do que foi comprado, não é verdade? Como eu não tenho a figura da preposição, como é algo que é feito de maneira direta, eu chamo este meu complemento de objeto direto. E uma vez tendo a figura do objeto direto, esse verbo vai ser um verbo transitivo, porque ele transita, a ação sai do sujeito, passa no verbo e recai sobre algo direto, porque eu não tenho a figura da preposição para intermediar. Beleza? Tranquilo. Olha o segundo exemplo. Eu preciso de ajuda. Veja bem, aqui é meu verbo, o verbo precisar. Aqui é a figura do sujeito. Professor, eu esqueci como que faço para analisar a figura do sujeito. Pergunta para o verbo. Quem? Pergunta para o verbo o quê? Bacana? O verbo. Quem ou o que precisa de ajuda? Quem ou o que precisa? O verbo vai dizer, ó, eu. Aqui é o meu sujeito. Beleza, isso aqui é mamão com açúcar. Mas agora veja bem. De ajuda que aqui está, ó. De ajuda que aqui está. Em primeiro lugar, está sendo introduzido com a figura de a preposição, na verdade? Você vai lembrar que a preposição é aquela classe de palavras que serve para unir duas palavras, fazendo com que a segunda palavra traga uma informação acerca da primeira. Você lembra isso lá da morfologia que nós estudamos. Beleza? Tranquilo. Agora, olha aqui, ó. A necessidade ou a precisão que sai do meu verbo, ó, eu preciso de ajuda. Recai sobre algo, sobre um objeto. Bacana, professor. Nesse caso aqui, eu tenho a figura, ó, a figura de uma preposição. Ou seja, antes de chegar àquilo que é necessário, aquilo que é preciso, eu tenho a figura de um intermediador aqui, tá certo? Então, eu tenho uma figura que é, ó, indireta. Por quê? Porque eu tenho a preposição. Logo, esse cara aqui é um objeto, ó, indireto. Bacana? Tranquilo? Isso sempre vai acontecer com verbos, ó, que nós vamos chamar, acabamos de conhecer aqui, verbos de ação. Esses caras aqui, ó, eles são responsáveis, ó, são responsáveis pelos complementos verbais. Complementos verbais. Bacana, meu aluno. Tranquilo. Eles são responsáveis pelos complementos verbais. Beleza? Então vem comigo aqui no próximo quadro. Ó, guarda no coração. Vamos recapitular. Quais são os únicos complementos, exclusivos complementos da língua portuguesa? Os únicos complementos, objeto direto, objeto indireto. Beleza?
Grave isso aqui no coração, olha o exemplo e lembra que a diferenciação entre um objeto direto e um objeto indireto é justamente a figura da preposição. Bacana? Olha o objeto direto e indireto que aqui está. Professor, como é que funciona esse exemplo aqui? Veja bem. Primeiro, encontramos a figura verbal, o verbo preferir. Bacana, professor, bacana. Encontramos também a figura do sujeito, que sou eu. Por quê? Porque eu pergunto para o meu verbo. O verbo, quem ou o que precisa nessa minha oração? Quem ou o que prefere, para falar a verdade, né? Quem ou o que prefere café à água? O verbo vai dizer, poxa, eu sou o sujeito. Veja bem, a ação de preferir, parte da estrutura verbal, recai sobre algo. Quem prefere, prefere algo, ó. Prefere café. Esse cara é o meu objeto direto. Mas quem prefere, prefere algo a algo, ó. Ele prefere café a água, que é o meu objeto indireto. Perceba, o verbo preferir, ele solicita a figura da minha estrutura prepositiva, tá certo? Ele solicita o objeto e também o objeto direto e o objeto indireto. Fica atento sobre isso, beleza? Fica atento acerca dessa pontualidade. Professor, eu tenho a figura do objeto direto, eu tenho a figura do objeto indireto. Como é que é o nome desse verbo aqui, professor? É um verbo transitivo direto e indireto, tá certo? Verbo transitivo direto e indireto. Agora vem cá, volta aqui. Professor, se por acaso, em uma prova, aparecesse o seguinte, eu comprei, e o examinador tirasse tudo isso aqui, ó. Simplesmente dissesse, eu comprei. Professor, e aí, brother? O que é que aconteceria? E se o examinador retirasse isso aqui, ó, de ajuda? Professor, e aí, brother? O que é que aconteceria? Primeiramente, meu aluno, fique atento. Por quê? Porque você não pode dizer que em eu comprei, esse verbo é transitivo direto tal qual ele foi. Não pode. Por quê, professor? Porque eu pergunto para você, eu tenho aquilo que eu comprei aqui na minha sentença? Não. Logo, eu não tenho uma transitividade. O que é transitar? A ação parte do sujeito, recai no verbo e recai sobre algo. Se eu não tenho esse algo aqui, ó, uma coisa eu já sei, esse verbo pode ser qualquer coisa, menos transitivo, não é verdade? É. Então, vou chamar esse verbo de quê? De intransitivo. Por quê? Porque ele não transita, brother. Beleza? Olha o exemplo de baixo. Eu preciso. Professor, quem precisa, precisa de algo. Não necessariamente. Não necessariamente. Os contextos da vida, eles estão aí para mostrar-nos isso. Se você procurar uma gramática, a gramática vai dizer assim para você, ó, verbo precisar, verbo transitivo indireto. Só que essa é a tendência do verbo. A gente não usa assim, pô. Imagina que eu estou em um contexto oracional com um colega. O colega fala assim, ô Marcelo, tu precisa de ajuda? Eu digo assim para ele, eu preciso. E aí, eu vou dizer que esse verbo aí é um verbo que é transitivo indireto, sem ter o complemento? Ah, professor, mas primeiramente o seu colega ofereceu ajuda, perguntando, você precisa de ajuda? Perfeito. Só que a nossa análise é uma análise sintática, não é uma análise semântica. Perfeito? Tranquilo? Então você tem de analisar a sua sentença. É perfeitamente usuável eu falar o seguinte, ó, eu posso utilizar, eu preciso. De boa, tranquilo. E esse verbo aqui vai ser um verbo, ó, intransitivo. Bacana? Mamão com açúcar. Olha o complemento. Só vai ser transitivo direto se eu tiver o objeto direto. Só vai ser transitivo indireto se eu tiver o objeto indireto. Do mesmo modo aqui, ó, na figura do meu verbo transitivo direto e indireto, com o meu objeto direto e objeto indireto. Se eu tirar isso aqui, esse verbo passa a ser um verbo intransitivo. Beleza? Tranquilo? Agora, olha aqui. Nós ainda temos a figura do objeto direto preposicionado. Professor, eu acabei de ver que quem é introduzido com a figura da preposição é o objeto indireto. Bacana, perfeito. Tá manjando tudo. Só que o que é que acontece? A fim de que nós consigamos evitar ambiguidade e também denotar estilística na usabilidade das palavras, professor, falou bonito demais, gostei, pois é, vamos lá, vamos para cima. A fim de que nós tenhamos um melhor modo de utilizar a palavra, aquilo que a gente chama de estilística, vai de cada autor na hora de reproduzir o texto. E a fim de evitar ambiguidades na produção desse texto, a gente utiliza a figura do objeto direto preposicionado. Olha aqui, ele bebeu do vinho. Vamos lá, esse daqui é meu verbo, esse daqui é o meu sujeito. Porque quem ou que bebeu do vinho? Ele. Ele é o sujeito. Perceba,
O verbo beber é uma ação que parte da figura do sujeito, recai sobre o verbo e recai sobre algo que é bebido, não é verdade? Seria o vinho. Ele bebeu o vinho. Não há solicitação aqui da figura da preposição. Mas perceba, para mostrar que esse vinho que foi bebido aqui não é um vinho qualquer, perceba, não é um vinho qualquer, é um vinho especial. Ou ainda, para mostrar que esse vinho que aqui está é um vinho que foi bebido apenas uma parte desse vinho, eu coloco a figura da preposição. Perceba, meu aluno, é uma questão de estilística. Ele bebeu do vinho. Você não vai confundir esse cara aqui com a figura do objeto indireto. Uma vez que, olha comigo, aqui eu tenho a preposição necessariamente, porque o verbo pede. Já aqui, ó, o verbo em questão, ele é um verbo transitivo, ó, direto. Por quê? Porque ele solicita o objeto direto. Já esse cara aqui, ele é um objeto direto, de fato, só que ele é pré-posicionado. Bacana? Tranquilo. Olha o exemplo de baixo. A onça matou o caçador. Nessa minha frase aqui, eu não sei quem matou quem. Professor, como assim? Velho, raciocina comigo. A onça matou o caçador. Eu não sei se foi a onça que matou o caçador ou se foi o caçador que matou a onça. Perceba, olha, conseguiu pegar? Não? Então faça assim, pausa o vídeo e analise aqui do fundo do seu coração. O que é que está acontecendo aqui? Pausou, analisou, beleza. Espero que você tenha analisado. Olha aqui, a onça matou o caçador. Para que eu quebre esta ambiguidade, eu posso fazer o seguinte, ó. A onça, vírgula, matou o caçador. É o primeiro exemplo para mim, para que eu venha a tratar aqui de quebrar essa ambiguidade. Por quê, professor? Porque aqui, ó, eu chego para o meu verbo e pergunto, ô verbo, quem ou o que matou o caçador? Ele vai me dizer, a onça. A onça. Ou quem ou o que matou? Quem realizou a ação de matar? Quem realizou a ação? Se eu digo que é o caçador é o meu sujeito. Beleza? Tranquilo. O sujeito não pode ser separado do verbo por pontuação. Perfeito. Então a onça aqui seria o meu objeto. A gente vai estudar a parte de pontuação mais à frente. Mas um outro modo de quebrar esta ambiguidade era falar o seguinte, ó. Por exemplo, ao caçador matou a onça. Matou a onça. Nessa minha sentença aqui, ó, ao caçador matou a onça, quem realizou a ação de matar foi a onça. A onça foi lá e matou o caçador. Beleza. Só que eu ainda poderia falar o seguinte, ó, se eu quisesse inverter a semântica, eu poderia dizer assim, ó, a onça matou o caçador. A onça matou o caçador. Professor, cadê a preposição? Está aqui, ó. A preposição está aqui somada com o artigo, beleza? Que me deu essa figura dessa crase aqui. Mas tudo isso acontece por quê? Porque o verbo matar, ó, ele não é um verbo transitivo indireto. Ele não solicita a figura de preposição. Eu coloquei simplesmente a fim de evitar a ambiguidade. Perfeito? Vamos aqui no nosso último quadro para a gente finalizar essa parte inicial, ok? Então vem cá. Verbos intransitivos. Professor, primeiramente, eles não possuem complementos. Bacana, professor. Olha o exemplo. O caçador ou o cantor morreu de manhã. Estou tão empolgado com o caçador que eu sou teu caçador aqui também. Ó. Vamos para o nosso verbo. Esse daqui é o nosso verbo. Cadê o sujeito? Tá aqui, ó. Quem ou o que morreu de manhã? O caçador. Agora raciocina comigo. A ação de morrer, ela sai do cantor ou do caçador, do cantor que aqui está colocado, né? Eu quero dizer que é o caçador, mas foi o cantor. Sai do cantor, repassa no verbo e recai sobre algo que foi morto? Não, velho. De modo algum. Porque a ação de morrer é própria de quem? Do cantor. Foi ele que realizou a ação de morrer. Então perceba, o verbo encerra-se a sua ação nele mesmo. Bacana? Professor, e esse tal de manhã aqui, ó? A gente vai entender que ele é um adjunto adverbial. Bacana? Tranquilo? Então o que eu quero que você entenda aqui. Aqui, como esse verbo é intransitivo, ele não transita. Todo verbo intransitivo vai ser um verbo que indique uma ação, ó, finalizada, uma ação que não precisa de um complemento. Beleza? Professor,
Existem categorias de verbos que se enquadram aqui? Sim, vem cá. A grande maioria dos verbos que serão intransitivos, eles são verbos, ó, que vêm daqui do estado de fenômeno de natureza ou vêm daqui, de verbos que indicam ação. Ou ainda, verbos que indicam estado. Professor, resume para mim, principalmente daqui, tá certo? Verbos que indicam fenômeno da natureza e alguns daqui, verbos que indicam estado. Perfeito? Por quê, professor? Porque essa ação vai ser uma ação que vai se encerrar na estrutura ali, na figura do meu sujeito, beleza? A gente vai entender direitinho quando nós aprofundar. Nós vamos aprofundar nesse assunto aqui, garanto que você vai ficar aí malaca em relação a isso, beleza? Questão de número 1 já está na sua tela, vamos lá ver o que pede a questão de número 1. Fala o seguinte: o termo destacado que possui função sintática de objeto direto é, vamos lá, sublinhe o que o examinador te pediu. Item A. Meu pai foi à praia. Aqui eu vou te dar um bizu. Professor, quem vai a algum lugar. Tem a figura da preposição, professor. Então, é um objeto indireto, não é verdade? Errou, miserável. Errou. Diga isso não, viu? Na hora da sua prova não fale isso não. Por quê, professor? Porque a praia, brother, a praia é um adjunto adverbial de lugar, ok? A menos que você fosse fazer concurso para afinada IADES, banca IADES, que tem como norte o professor, o gramático Napoleão Mendes de Almeida, aí sim, bacana, você marcaria isso. Mas salvo essa exceção, você pode colocar aqui FGV, CESP, Sesgran Rio e o Escambau. Você pode colocar aqui, pode marcar que isso aqui é um adjunto adverbial. Professor, então, foi, seria o quê? Professor, eu poderia dizer que é um verbo transitivo direto? Jamais, brother. Você diz que esse verbo, ó, é um verbo intransitivo. Beleza? Tranquilo? Vou apagar os rabiscos aqui. Vamos seguir a nossa análise. Item B diz assim: carros são rápidos. Bacana, professor. O que seria rápidos, professor? Rápidos é uma característica atribuída aos carros, ok? A gente vai entender como é que funciona isso. A gente chama isso de predicativo do sujeito. Também não é o nosso gabarito. Também não é o nosso gabarito. Então, risco o item B. Olha o item C. A verdade dói. Professor, o que é que dói? A verdade. Doer é um verbo, ó, intransitivo, ok? Então, também não é o nosso gabarito. Logo, só nos restou o item D de Deus. Eu comprei o pão. Quem compra, compra algo. Este é o meu objeto direto. Portanto, questão de número 1. Item B de... Item D, perdão. Item D de Deus. Vamos lá, vamos para a questão de número 2, que já está na sua tela. Diz o seguinte, a questão de número 2. Chegamos ao escritório ontem às pressas. Professor, quem chega a algum lugar, não é verdade, professor? Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Não, boneco. Tá errado. Por quê, professor? Ou transitivo indireto. Também não, boneco. Isso aqui tá errado. Sabe por quê? Porque ao escritório é um lugar, tá certo? Escritório é um lugar. E salva ressalva, olha aí, salva ressalva, que nós fizemos no nossa última questão, você vai sempre dizer que se esse verbo que aqui está introduzindo um adjunto adverbial, que a gente ainda vai aprofundar acerca desse carinha, você vai chamar este, nosso querido verbo, vai chamá-lo de verbo, ó, intransitivo, beleza? Então, gabarito é o item A de amor, ok? Item A de amor. Beleza? Então, vamos para a questão de número 3, que fala o seguinte. Vamos lá. Questão de número 3 diz: no período, quem destrói florestas não mata apenas árvores. Os termos grifados são... Vamos lá, professor. Quem destrói algo. Na verdade, destrói alguém. Beleza? Pode destruir algo, pode destruir alguém. Aqui na minha sentença, ó, o que é destruído são as florestas, logo o meu objeto direto. Não mata apenas árvores, professor. Quem mata, mata algo, não é verdade? Ó, mata o quê? Árvores. Árvores aqui também, ó, é um objeto direto. Professor, e esse apenas? Esse apenas, ó, ele é um quantificador, tá certo? Ele é um quantificador. Ele intensifica, né? Ele intensifica, ele dá uma ideia acerca dessa ação de matar. Beleza? Então, esses dois termos aqui sublinhados, ó, só podem ser objetos diretos. Ambos são objetos diretos. Bacana? Questão número 3, gabarito, item A
de amor. Vamos lá, vamos para a questão de número 4, que vai falar-nos o seguinte. Questão número 4 diz assim, leia o texto. Anteontem, eu, meu pai e meu irmão fomos ao lago pescar. Brother, eu tenho que te falar o seguinte, meu aluno, minha aluna, presta atenção. O que é que acontece aqui? Aqui há uma incoerência desgraçada. Por quê, professor? Porque o termo aqui está fora da ordem direta. Lembra da ordem direta que a gente conversou? Sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. Lembra que a gente conversou sobre isso? Eu sei que você lembra. Qual que é o problema aqui, olha? O adjunto adverbial veio para antes do sujeito. Anteontem veio para cá. Logo, esse anteontem é uma indicação de tempo, de modo, de circunstância. Então, ele é um adjunto adverbial. Professor, tranquilo, bacana. A gente ainda vai falar mais acerca desse cara. Só que você tem que lembrar que tudo aquilo que não for sujeito, a gente vai chamar de quê? De predicado. Muita gente errou e continua errando essa questão. Professor, então o que é que eu tenho que prestar atenção? Vai ter de fazer a análise sintática. Encontra primeiramente o verbo. Fomos. Professor, quem ou o que fomos ao lago? Pergunta pro danado do verbo. O verbo vai te dizer eu, meu irmão e meu pai. Perceba, eu tenho a figura de uma vírgula, eu tenho a figura de um e. Qual que é o tipo de sujeito aqui? Exatamente, um sujeito composto. O único que vai conter este e, o único que vai conter essa vírgula. Logo, ele é um sujeito composto. Olha aqui a desinência do verbo, fazendo a concordância com o sujeito composto. Bacana? Fomos ao lago. Toda essa sentença aqui é o meu sujeito, sujeito composto. E adivinha, tudo aquilo que não é sujeito, ó, fomos ao lago anteontem, né? Fomos ao lago pescar anteontem. Isso daqui tudo é o nosso, ó, predicado. Tranquilo? Tudo isso é o nosso predicado. Então, o que é que acontece? Qual que é o nosso gabarito? Item B de bravo. Item B de bravo. Na questão de número 4. Olha o que ele coloca pra gente no item A, só para analisarmos. Ele diz assim, adjunto adverbial predicativo do sujeito. Nada a ver, né, brother? Nada a ver, porque quem vai a algum lugar. Tudo isso daqui, ó, ao lago pescar anteontem, tem uma noção adverbial. E tudo aquilo que não é sujeito é o que? É predicado. Portanto, gabarito item B de bravo. Vamos lá, vamos para a questão de número 5, que vai falar o seguinte. Assinale abaixo a alternativa em que o termo marcado exerce a função sintática de objeto indireto. Tranquilo, a gente quer o objeto indireto. Item A diz assim, a leitura dos clássicos é fundamental. Professor, o que é que eu encontro primeiro? A figura do verbo, né? Encontrei o verbo. Cadê o verbo? O verbo está aqui, ó, o verbo ser. Bem aqui, ó. Quem ou o que é fundamental? Ele vai me dizer a leitura dos clássicos. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Lembra disso? Ah, professor, tranquilo, lembro. E olha aqui, o que está grifado para a gente, ó, é esse dos clássicos. Dos clássicos nada mais é que um determinante acerca da leitura, beleza? A gente vai entender que termo é esse, ó, que se liga a nome. A gente ainda vai entendê-lo um pouco mais à frente, ok? Mas uma coisa a gente já não sabe, ó. Por quê, ó? O que que acontece? O meu verbo aqui é o verbo ser, que a gente lembra que vai ser um verbo, ó, um verbo de ligação, não é verdade? Quando ele estabelecer uma utilização entre um sujeito e esse predicativo do sujeito. Não tem nada a ver, então, o item A, ok? Agora, eu vou plantar uma semente no seu coração. Nós não vimos ainda isso. Você pode ficar tranquilo, relaxado, aí no conforto do seu lar. Olha aqui o item B. Ela deu-lhe o troco. Professor, você vai me dizer que o gabarito é o item B? Exatamente. Eu trouxe essa questão justamente para plantar uma semente no seu coração. Desde já, você já vai colocar no seu coração, ó, que esse lhe, que aí está, juntamente com o lhes, que aqui está, formarão ou significarão o objeto indireto. Representarão objetos indiretos. Logo, em uma dada questão de prova, não tenha medo. Apareceu o lhe, fatalmente, ele vai estar trabalhando como um objeto indireto. Bacana? Tranquilo? Então, o nosso gabarito é o item B de bravo, tá certo? É o item B de bravo. Olha aqui o item C. O amor dos pais marca para toda a vida. Quem é o que marca para toda a vida? O amor dos pais. Tudo isso daqui é o nosso
sujeito. Mas perceba, o termo que está negritado para nós é dos pais, que não é um amor qualquer, é um amor dos pais. Perceba, esse dos pais está caracterizando esse amor. A gente vai entender um pouco mais à frente qual que é a classificação desse termo que se liga a nome. Bacana? E o item D diz assim: ele adora banhar-se no lago. Professor, esse C aqui, já estou te antecipando, esse C aqui, ó, é figura, é cadeira cativa, tá certo? É cadeira cativa nas provas de língua portuguesa. Então, já comece a ficar com essa pulga atrás da orelha. Perfeito, meu aluno? Perfeito, minha aluna. Então, vamos lá, vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte, já está na sua tela. Diz o seguinte: no trecho, bebê necessita de cuidados intensos 24 horas. O termo destacado está exercendo função sintática de... Vamos lá. Nossa análise, ela parte do quê? Do verbo. Professor, já encontrei a figura verbal. É o verbo necessitar. Professor, na minha sentença, quem necessita, necessita de algo, não é verdade? É verdade. Esse de, nós vimos, introduz o quê? Um objeto indireto. Essa preposição que veio do verbo, né? O verbo pediu a preposição. Bacana? Bacana. Professor, quem ou o que necessita de cuidados? Bebê, sujeito. Beleza. Tudo isso que está preposicionado, professor, o que é? É a figura do nosso objeto indireto. Gabarito item A de amor. Beleza? Tranquilo, relax. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão de número 7. Vai dizer o seguinte. Questão de número 7 já está na sua tela. Diz assim: leia este trecho. Todo mundo, alguns poucos, outros mais, faz esse tipo de coisa. Professor, nós partimos de onde? Partimos sempre do verbo, o verbo fazer. Quem ou o que faz esse tipo de coisa? Todo mundo, alguns poucos, outros mais. Esses outros mais, esse alguns poucos aqui, alguns poucos, outros mais, nós vamos entender essa figura também um pouco mais à frente da nossa análise. Bacana? Só quero que você guarde que a minha concordância dá-se a com todo mundo, tá certo? Que é a figura do meu sujeito, o meu primeiro sujeito. Você vai entender toda essa nomenclatura, tudo vai começar a fazer mais sentido mais à frente. Beleza? Só olha para o verbo aqui. Professor, quem faz, faz algo, né? Faz, ó, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é o quê? É o meu objeto direto, beleza? Não há figura de preposição aqui estabelecendo a relação do verbo com o meu complemento. Logo, objeto direto. Bacana? Professor, e esse aqui? Esse nós iremos entender também. Aquete seu coração. Esse cara aqui, ó, se chama um pronome demonstrativo da língua portuguesa. Mas tenha calma, fique tranquilo que você também vai entender. Então, gabarito item A de amor de novo. É muito amor no peito, né não, professor? É verdade. Olha aqui a questão número 8. Diz o seguinte, ó. Diz assim, vamos lá. Um homem decidiu comprar o último combo de cheeseburger, esse daqui, e com fritas, né? Esse daqui, meu irmão, coitado do coração, infarto na certa. Olha aqui, ele diz assim, os termos destacados exercem função sintática de. Bacana, bacana, bacana. Olha aqui, professor. Quem compra, já encontrei a figura verbal, tá aqui o verbo. O que é que eu pergunto para o meu verbo? O verbo, quem ou o que decidiu comprar, né? Nós temos aqui duas figuras verbais, né? Para falar a verdade, uma figura de locução. Calma, meu aluno, vamos para cima. Então, eu tenho a figura verbal aqui e tenho uma figura verbal aqui, infinitiva. A gente vai entender como é que isso funciona. Vamos perguntar aqui para o nosso primeiro verbo. O verbo decidiu. O verbo, quem ou o que decidiu comprar o último combo? Aí ele vai me dizer, um homem. Um homem é o meu sujeito. Bacana. Quem compra, ó, compra algo, não é verdade? Compra o quê? O último combo de cheeseburger com fritas, beleza? Então esse daqui é o meu objeto direto. Coitado do gordinho que morreu na nossa sentença, mas você vai acertar a questão. Por quê, professor? Porque esse cara aqui, ó, o último combo de cheeseburger com fritas representa o meu objeto direto, porque quem compra, compra algo, beleza? É o meu objeto direto. Bacana? Assim nós finalizamos as nossas questões e essa etapa muito importante na sua preparação. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós nos encontramos para que possamos resolver mais questões e aprofundar nesse evento tão importante que se chama sintaxe da língua portuguesa. Eu espero por você e até daqui a pouco. Valeu!
Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você. E a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.